Oi, quinto ano, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre formação de palavras primitivas e derivadas. Vamos entender um pouco aqui primeiro o que significa tudo isso. As palavras primitivas são aquelas que vêm primeiro, é como se fossem as palavras originais. A partir das palavras primitivas, nós formamos outras, ou seja, são as palavras derivadas, aquelas que derivam, que se formam a partir das palavras primitivas. Então, as primitivas não derivam de outras palavras, elas não são formadas a partir de outras. Já as derivadas são formadas a partir de outras palavras que são as primitivas. Vamos lá, a palavra atenção, nós podemos formar, da palavra atenção nós podemos formar a palavra atencioso, também podemos formar a palavra atenciosamente. Então, o que eu quero que vocês observem aqui? Que a partir de uma palavra nós conseguimos formar outras. Então, a partir de uma palavra primitiva, nós conseguimos formar algumas derivadas, ok? Então, aqui vocês vão observar também que quando nós formamos uma palavra a partir de outra, existe um pedacinho dela que se chama radical, ele se mantém intacto da mesma forma. Então, o radical de uma palavra é um elemento comum, central e fixo de uma palavra, ou seja, é um elemento que não se modifica, mesmo quando essa palavra ela é transformada e dela nós formamos outras. Por exemplo, na palavra atenção, nós temos o radical até o C, né? Porque ali vocês observam que ele permanece o mesmo. Nas palavras atencioso e na palavra atenciosamente também, nós observamos que esse pedacinho da palavra não muda. O radical, ele permanece o mesmo. Então, nós pegamos esse pedacinho, que é o radical, e formamos outras palavras, ok? E aí, vocês vão perceber também que nós temos aqui as palavras leal, igual e feliz. São palavras primitivas. A partir dela, eu vou formar dois grupos de palavras aqui. Primeiro, desleal, desigual e infeliz. Observem que eu acrescentei um pedacinho a essas palavras, leal, igual e infeliz, e formei outras, mas eu acrescentei um pedaço na frente, à frente delas, ó, desleal, desigual, infeliz. Tá? E tem o segundo grupo de palavras, eu utilizei as mesmas palavras primitivas, leal, igual e feliz, e aí eu formei outras palavras derivadas, né? Formadas a partir dessas aqui do meio, só que aí eu modifiquei o final, lealdade, igualdade, felizmente. Por que tem essa diferença? Isso se chama prefixo e sufixo. Quando eu tenho uma palavra derivada com um prefixo, isso significa que eu vou mudar ela lá no início, tá? Porque prefixo é o que vem antes, ok? Já quando eu tenho uma palavra derivada e que o final dela é modificado, isso se chama sufixo, que é o que vem depois. Vocês vão encontrar essa informação na página 34 da apostila. Lá diz assim: as palavras podem ser formadas acrescentando um prefixo, que vem antes, que é o caso do primeiro quadro ali, ou um sufixo que vem depois. Então, eu tenho um grupo de palavras aqui no meio, que são as primitivas, e aí eu tenho o radical dessas palavras, ok? Que não muda. Vocês vão observar que nos dois grupos aí o radical permanece o mesmo. Ele não mudou, as letrinhas são iguais. E aí eu quero formar palavras com prefixo. Aí eu vou acrescentar algumas letras antes dela. Ah, mas eu quero formar então com sufixo. Eu vou acrescentar algumas letras após a palavra, tá bom? Após o radical, tá? A gente vai entender melhor com os exercícios. Vamos lá. Agora aqui na página 33, vocês vão continuar fazendo exercícios do assunto que eu acabei de explicar. Nós temos a atividade 1, que tem a frase atenção pela vida. Aqui vocês têm 3 alternativas e vocês vão marcar as frases que expressam o mesmo sentido da palavra atenção nesse slogan, tá? Na atividade B, nós observamos 2 palavras, atencioso e atenciosamente. O que há de comum entre atenção e essas outras palavras? Então, o que nós temos em comum na palavra atenção e também na palavra atencioso e atenciosamente? Vocês vão observar aqui que uma parte da palavra atenção se repete, ou seja, é o seu radical, acabei de explicar no início do vídeo. Que parte é essa que se repete, tá? Número 2, que palavra deu origem ao termo anoitecer, alegremente trabalhadeira? Por exemplo, como a palavra anoitecer se formou? A partir da palavra noite. Como a palavra alegremente se formou a partir da palavra primitiva? Qual? Tá bem fácil. E trabalhadeira também tá bem tranquila. De onde essa palavra trabalhadeira surgiu? A partir de qual palavra?
tá? Aqui nós temos explicações. Essas explicações aqui, gente, eu já utilizei no início da aula que eu mostrei para vocês, tá bom? Aí vocês continuarão com esses grupos de palavras que eu acabei de explicar no slide para vocês também. E aqui tá perguntando o que as palavras do primeiro grupo têm em comum. Vocês já aprenderam que no primeiro grupo ali, nós acabamos de analisar essas palavras, todas elas receberam um prefixo, né? Foi acrescentado um prefixo a cada uma dessas palavras, ou seja, uma parte aí que vem antes de cada uma, tá? Já na letra B, pergunta o que as palavras do segundo grupo têm em comum. Na letra B, nós também analisamos e vocês perceberam que foi acrescentado um sufixo depois de cada palavra, né? Porque sufixo é o que vem depois. Aqui na atividade 4, vocês vão formar novas palavras acrescentando prefixos ou sufixos. Então, vocês vão pegar as palavras primitivas e, a partir delas, vão formar outras palavras. E aí, vocês podem acrescentar um prefixo, que é uma parte que vem antes da palavra, ou um sufixo, que é uma parte que vem depois da palavra. Por exemplo, da palavra triste, nós podemos formar tristonho, tristeza, dente, dentista, dentadura. Na atividade 5, vocês precisam encontrar a alternativa em que todos os substantivos, né, são as palavras que nomeiam, são palavras derivadas, ou seja, não são palavras primitivas, foram palavras que se formaram a partir de outras. Por exemplo, carreta é uma palavra que se formou da palavra carro. Porta é uma palavra que se formou a partir de que outra palavra? Será que ela é primitiva ou derivada? Aí vocês precisam analisar cada palavra e descobrir o grupo em que os substantivos dessas palavras, né, são palavras derivadas e não primitivas, tá? Número 6. Quais são as palavras primitivas dos substantivos derivados que você assinalou na atividade 5? Por exemplo, se vocês escolheram a alternativa 2 ali, a segunda alternativa, aí vocês têm que me dizer, relojoaria se formou a partir de que palavra? Relógio, aí vocês colocaram aqui. Ah, não, escolhi a alternativa 1. Carreta veio a partir de qual palavra? Carro. Mureta veio a partir de qual palavra? Muro. E assim vocês vão fazendo dependendo da alternativa em que escolheram, tá? Aqui na atividade 7, vocês vão ligar os substantivos primitivos aos derivados. Tá bem fácil. Chuva se liga a chuvisco, né? A chuvisco foi formada através da palavra chuva. E assim vocês vão analisando cada palavra, tá bom? Agora vocês farão as atividades 9 e 10 da página 14 do CA. Aqui nós temos um trecho, né, da fala de Joãozinho, mobilidade urbana, mãe. Tá tudo engarrafado aqui. Qual é o radical da palavra engarrafado? Então, nós temos ali do lado um quadrinho que diz o seguinte: a palavra engarrafado foi formada a partir de garrafa. Então, nós temos 3 alternativas. Engarrafe, com F no final, né? Garrafade, com D no final, e garrafe. O radical, lembrando, que é aquela parte da palavra que não se modifica, é um elemento fixo, né, que fica ali independente da derivação dessa palavra, a transformação dela em outras palavras. Então, vocês vão observar que o radical dela não pode ser engarrafe ou garrafado, né, com D ali no final, mas garrafe, porque veio da palavra garrafa, ok? Como foi formada a palavra engarrafado? Vocês vão observar aí, você já sabe que a palavra engarrafado foi formada a partir da palavra primitiva garrafa, mas eu quero que vocês observem o seguinte: foi acrescentado um prefixo, ou seja, uma parte que vem antes da palavra, ou foi acrescentado um sufixo à palavra engarrafado, né? Que é aquela parte que vem, o sufixo é aquela parte que vem depois, tá? Então, vocês vão responder de acordo com essa explicação. Aqui na letra C, vocês devem relacionar as palavras à sua classificação, ok? Garrafa é um substantivo primitivo ou derivado, e engarrafado é um substantivo derivado ou primitivo, tá bom? Aqui na atividade 10, vocês vão usar as palavras do quadro e os sufixos indicados em cada item para formar novas palavras. Lembrando que o sufixo é aquela parte que se acrescenta após a palavra, tá? Então, vocês vão formar novas palavras, palavras derivadas, em que vocês acrescentarão uma parte após a palavra, não antes dela, tá bom? Então, vamos lá. Sufixo eiro e sufixo ista. Por exemplo, nós temos aqui a palavra carta. Aí eu tenho que descobrir qual é o radical da palavra, né? Qual é aquela parte que não vai se modificar. Carte, até o T, é o radical. Não vai se modificar. Se eu acrescentasse o sufixo eiro, ficaria com carteiro, ok? Tenho também a palavra motor.
o radical dessa palavra, da palavra motor, é motor, né? Então, se eu acrescentar o sufixo ista, eu tenho motorista, ok? Tá bem fácil essa daí, vocês vão formar uma palavra em cada linha, são 4 palavras, 4 linhas. Finalizamos, então, aqui na página 14 do CA. Essa matéria é bem tranquila, vocês vão tirar de letra, tá bom? Beijão pra vocês e até a próxima aula.